Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou passar aqui rapidinho, para compartilhar alguns versículos com vocês, ainda falando sobre a lei da consagração. Nós estudamos ontem Doutrina e Convênios, sessão 42, nós fomos até o versículo 35. Então a gente vai continuar do versículo 36 em diante, mas ainda tem algumas experiências, para compartilhar a respeito da mensagem. Tá bom? A gente tinha lido ali a respeito do Velho Testamento, Gálatas 6, versículo 10, o apóstolo Paulo falando: de sorte que, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Simbolizando ali que devemos ajudar a todos, mas como famílias, nós devemos nos ajudar mais ainda, como família da fé, membros, tá bom? Da igreja aqui. E aí eu queria compartilhar algumas experiências com vocês na prática, como isso funciona e como eu vejo, como presidente do coro, tá bom? Uma das vezes que eu vi é quando estava aquela questão da Venezuela, muitos vindo para o Brasil, e a igreja agiu muito bem ali, ajudando, as pessoas a ir para capelas, irem para as alas, como que funcionava? A igreja pegava famílias, alugava a casa, colocava móveis, tudo com a cooperação dos membros em cada local ali, para as famílias, para receber as famílias, da Venezuela. Em minha estaca eu acho que recebeu aí umas 8 famílias, tá bom? E na minha ala também teve famílias, Então a gente fez esse trabalho, mas conforme diz aqui, a gente recebeu muitos, principalmente que a gente identificava lá os que eram membros da igreja e realocava para alas diferentes, onde essas pessoas pudessem trabalhar para tornar-se autossuficiente. Então, falando sobre a lei da consagração, também a gente consegue falar sobre o programa de bem-estar da igreja, tá bom? E conforme o apóstolo Paulo fala aqui, a gente deve fazer o bem a todos, mas principalmente, aos da família da fé aqui. E eu lembro, que a minha estaca também recebeu famílias da Venezuela. Uma das famílias não era membro da igreja, tá bom? Era um casal ali com 2 filhos, tá bom? E eu lembro que deu algum certo trabalho também. Não que os que é da igreja também não dá trabalho em certos pontos, Eu lembro que uma das famílias, que não era membro da igreja, foi oferecido um trabalho, para o homem ali. Para quê? O plano é tornar a pessoa autossuficiente, para que ele possa pagar o seu aluguel, comprar seu alimento, E aí a pessoa não quis o trabalho, E depois ele recusou um segundo trabalho também. E aí a gente ficou preocupado com isso, E aí a liderança foi lá conversar com o homem, porque que ele estava recusando o trabalho. Aí ele falou: é porque nesse trabalho aqui não vai suprir o que eu estou necessitando aqui. E se eu começar a trabalhar, eu vou perder, o benefício que a igreja está dando. Aí foi explicado para ele que a igreja não é uma assistência, que é um benefício. Está dando uma mão, uma ajuda ali, O fato foi o seguinte, se ele tivesse aceitado o trabalho, mesmo que fosse ganhando pouco, a igreja ia continuar ajudando como continuou, mas aí ajudaria com menos recurso, tá bom? E ali a pessoa pôde compreender o que é que nós estávamos fazendo, ajudando daquela maneira, A família foi recebida com uma casa que havia sido alugado, geladeira, fogão, Tudo isso precisava ter numa casa e estava sendo ajudado. Então essa família foi ajudada aí durante um período extenso, até que a pessoa arrumou trabalho e assim depois a pessoa se mudou, tá bom? Esse trabalho não foi o objetivo de tornar a família membro da igreja, tá bom? E eles não se tornaram membros da igreja. Então a gente ajuda também quem não é membro da igreja. Então tem esse exemplo, do programa de bem-estar, tá bom? Também aqui tem um exemplo que eu gosto bastante, falando aqui sobre o programa de bem-estar da igreja, devemos procurar primeiro os outros recursos, como eu havia falado, como famílias, amigos, para nos ajudar a suprir, nossas necessidades antes de procurar a igreja, E eu sempre tenho um exemplo de uma senhora que toda vez ela levava a receita do remédio lá pro bispo, comprar. E aí o bispo então
trocou o bispo, né? E quando trocou o bispo, ela sempre ia lá, dava a receita na mão do bispo, aí foi dar na mão do novo bispo. O bispo pegou umas 2, 3 vezes ali, 2, 3 meses, né? Aí na próxima vez o bispo falou: temos que conversar. Aí conversou com a irmã, falou de que primeiro tem que procurar a família. Ela falou: eu tenho vergonha de falar com meu filho, né? Por isso que eu peço a ajuda da igreja. E aí o bispo falou: eu posso falar com seu filho? Aí pegou o telefone e chamou o filho, né, para conversar. E aí o filho ficou: nossa, eu não sabia que minha mãe estava nessa situação, que isso, ela deveria ter me falado. Imagina, vocês não precisam mais ajudar. Sou grato, né, por todo esse tempo que vocês ajudaram, mas vocês não precisam mais. Eu sou o filho e eu vou arcar com essa responsabilidade. Isso fez com que o filho visitasse mais a mãe, estreitando os laços, né, entre filho e mãe ali. Então eu achei que é algo bem bonito. Então a importância, né, de seguir da maneira que é feito, né, o plano, né, de autossuficiência ali. Primeiro procurar os recursos da família. Eu lembro também de uma família que eu estava que solicitou, é uma família da igreja que solicitou, e aí eu fui sentar com eles para fazer o plano de autossuficiência. E aí, infelizmente, eles não entenderam muito a questão de fazer plano, metas, né? Porque inclusive na época também a igreja estava ajudando algumas coisas que estavam acontecendo lá na China, algumas coisas. E aí a pessoa: será que tem que preencher esses papel lá com o chinês também? Por que eu tenho que preencher tudo isso, né? Mas a pessoa precisa entender que tem que fazer as coisas da maneira do Senhor. Então o plano existe, o plano de autossuficiência, e aí tem que preencher daquela maneira, tá bom? Então a igreja não é uma assistência ou o primeiro recurso que a pessoa pega quando necessita de ajuda ali. A igreja também, ela não ajuda a pessoa a manter um padrão de vida, tá bom? Por exemplo, a pessoa precisa de ajuda, se for esporádica, né, uma vez no mês, tudo bem. Agora, se é um plano que vai durar aí 3 meses, porque a pessoa está em sérias dificuldades, aí tem que rever no plano. Às vezes a pessoa tem cortes, né, que dá para fazer, né? Planos de streamings, né, plano de Netflix, Google Play, NBO, Combate, né? Tem várias coisas que a pessoa pode cortar como recurso, e aí no plano a gente faz metas sobre isso também. Então vamos continuar aqui o estudo. Doutrina e Convênio 42, versículo 36, diz assim: e para que meu povo do convênio esteja reunido como num dia em que eu vier, no meu templo, isso farei para a salvação de meu povo. Então aqui o Senhor está falando do templo, né? Ainda não havia sido construído o templo, mas ele viria no templo ali, dar instruções para a salvação do povo, entregar várias chaves, né, em relação à salvação no reino de Deus aqui. Vamos passar aqui para o versículo 40 em diante aqui, seção 42, versículo 40 em diante aqui, que fala essa questão do orgulho, né? Diz aqui: também que não haja orgulho em teu coração, seja simples toda as tuas vestes e beleza da obra das tuas próprias mãos. Seja todas as coisas feitas com limpeza diante de mim. Não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará a veste do trabalhador. Então aqui fala da singeleza, né? Todas as vestes, né, devem ser com singeleza. Conforme eu falei, no manual da igreja fala que a gente ajuda, mas não a manter o padrão de vida da pessoa, mas ajudar a pessoa ali na necessidade que a pessoa tem. Aqui também, então, falou a questão aqui do ocioso, né? Como eles estavam vivendo a lei da consagração, está falando que o ocioso não vai usar as vestes do trabalhador. Então não é porque está na lei da consagração que a pessoa não vai precisar trabalhar ali e os outros vão trabalhar por ele. Conforme eu falei, essa é uma dificuldade do coração. A lei é perfeita, mas nós somos errôneos, né? Nós temos nossos defeitos e falhas, e é difícil viver às vezes o mandamento ali. Então a lei da consagração também tinha problema lá no Novo Testamento. Ó, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 em diante, Paulo ele fala justamente sobre isso. Ele já havia falado lá pessoalmente, mas agora ele mandou uma carta. Por quê? Porque tinha gente que não queria trabalhar, porque vai vir de qualquer jeito o meu sustento, né? E não é assim que funciona a lei da consagração. Então Paulo diz o seguinte lá:
Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 em diante. Porque quando ainda estava convosco, ou seja, quando Paulo estava lá, ele já tinha falado sobre isso. Vos mandamos isto, que ninguém que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma, né? Olha só, né? Se você não quer trabalhar, que também não coma, né? Não vai viver nas custas ali das outras pessoas que estão trabalhando. Porque ouvimos que algum entre vós andam desordenadamente, ou seja, ociosos, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Aos tais, porém, mandamos e admoestamos, ele usa a palavra forte aqui, ó, admoestamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam também do seu próprio pão. Então, você quer trabalhar pouco, que você coma pouco, vai comer do próprio pão ali, não ser sustentado pelos outros, né? Então, o esforço aqui no Novo Testamento também para viver essa lei. E aqui diz também no versículo 13: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não é porque tem pessoas que abusam da lei, né, do Senhor ali, que também a gente vai deixar de doar, de fazer a nossa parte, tá bom? Bom, eu vou por aqui, vou terminar por aqui por conta do horário, né? Tá bem próximo do horário de eu entrar no trabalho aqui. Hoje eu gravo no carro porque é mais corrido para mim. Então amanhã a gente continua aqui a partir do versículo 43, vou marcar aqui, tá bom? Doutrina e Convênio 42, versículo 43 em diante ali, a gente finaliza aqui, vou pegar os principais para finalizar essa sessão, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.